Ontem de manhã, a gente aqui em primeira mão, o Fernando Tupan trouxe isso pra gente. Nós falamos aqui que divulgaríamos a pesquisa, um levantamento que foi realizado pelo Instituto IRG. E aí os veículos de Maringá, depois disso, todos já repercutiram isso. Nós vamos trazer aqui para discutir coisas dos desdobramentos de uma pesquisa eleitoral há mais de um ano, antes do pleito eleitoral. Essa pesquisa, sobretudo, mostra que o maringaense ainda não definiu em quem vai votar na próxima eleição. Foram ouvidos 600 eleitores, todos maiores de 16 anos, aqui da cidade. A pesquisa tem uma margem de erro de 4%. Na espontânea, o IRG, como eu disse antes, aponta que 62,3% dos entrevistados ainda não definiu o voto para prefeito da cidade. É um cenário bastante nebuloso ainda. Claro, estamos distantes da eleição. E aí, não sabe, não respondeu, 62,3%. E nenhum candidato, 10,2%. Então, nós temos aqui mais de 70% dos eleitores, isso na espontânea, dizendo que não sabe ou não vai votar em ninguém. Isso é um fato. Então, num universo de 30% só de eleitores que falaram nomes na espontânea. E aí, na estimulada, é o seguinte, o que chama a atenção na estimulada é que, de alguma maneira, faltam nomes que são importantes no cenário eleitoral de Maringá. Nomes que ficaram de fora, como, por exemplo, Humberto Henrique, ex-vereador, Dr. Batista, o eterno candidato a prefeito da cidade, o deputado soldado Adriano José e o deputado estadual Evandro Oliveira, que são nomes que a gente falou aqui. Evandro Araújo e Evandro Oliveira também. Sem contar o Evandro Oliveira. Isso, vocês não estão deixando terminar. São dois Evandro, gente. São dois Evandros. Oh, meu Deus. Faz o seguinte, então vamos deixar vocês terminar o texto. Evandro Oliveira e Evandro Araújo. Um deputado estadual que tecnicamente seria deputado de Marialva, certo? Depois você puxa aí que você falou deputado Evandro Oliveira, por isso que a gente se manifestou aqui. Certo, você falou deputado Evandro Oliveira. Tá. Eu acho que você falou deputado Evandro, já não deu tempo, já Oliveira. falaram. Falou Oliveira? Falou. Posso ter falado. Se falei, errei. Tá certo. São nomes importantes que ficaram de fora da estimulada. Vamos voltar para o que interessa. Nessa estimulada, os nomes que aparecem são Silvio Barros, Homero Marquesi, Mário Verri, do Carmo, Flávio Mantovani, Wilson Quinteiro, Jaco Voz, Edson Escabora e Sidney Telles. Nesse cenário, Silvio Barros fica com 32,8%, Homero Marquesi, que perdeu a última eleição para deputado e deixou o mandato de vereador no meio, ficou com 12,3%, nenhum, 11%, Mário Verri, que é do PT, 8%, não sabe, não respondeu, 7,7%, deputado do Carmo, que tinha perdido o mandato, voltou com uma votação bastante expressiva para a Alep, 6,2%, Flávio Mantovani, que deixou a Câmara de Vereadores e assumiu o PROCON, 5,9%, Wilson Quinteiro, que é outro eterno candidato, some e reaparece sempre em tempos de eleição, 5,3%, delegado Jaco Voz, 5,2%, Edson Escabora, que é o vice-prefeito, atual prefeito em exercício, por conta da viagem do prefeito Ulisses Maia, 4,4%, e Sidney Telles, que é vereador aqui na cidade, 0,9%. A pergunta que se coloca, e antes eu vou lembrar aqui vocês, que as convenções para a escolha dos candidatos serão realizadas apenas no próximo ano, até a segunda quinzena do mês de agosto. Colocadas essas informações, a pergunta que se coloca é: para que serve uma pesquisa eleitoral há mais de um ano, colocando nomes, talvez que nem vão disputar as eleições? Eu já vou começar com você, Ângelo Rigon, vou te dar 2 minutos. Tá, é o seguinte, pesquisa, respondendo a sua pergunta, nessa altura do campeonato, faltando hoje 545 dias para a eleição, isso é para vender candidatura, para negociar a secretaria. A gente não deve esquecer a eleição, a escolha do Silvio Barros, que coincidentemente lidera todos os quadros da pesquisa. Ele lançou-se candidato, passou pela convenção do PHS, a governador, e depois o irmão dele vendeu ele para o Beto Richa, ele perdeu o cargo para a cunhada que virou vice do Beto Richa. Então, quando você faz a coisa, você faz a coisa de forma assim malandra na política
antecipado. Porque dizem que nem peru que morre de véspera, né? Então está muito longe da eleição. E sem contar os números absurdos dessa pesquisa que não traz dois dados interessantes. Quem encomendou e quem pagou. E essa mesma empresa de Curitiba, ela faz por telefone. E ela fez por telefone só fazendo perguntas a respeito de Silvio Barros. Não dá essa impressão que foi contratada pelo Barros, que gosta, todo mundo sabe, foi o pioneiro de Maringá nessa parte de pesquisas. Ele gosta muito disso para poder justamente fazer os negócios dele em época de campanha. Mas além da falta de nomes, como o Evandro Araújo, o Evandro Oliveira, o Humberto Henrique, o doutor Batista, que foi o quarto mais votado na última eleição, sempre participou das eleições, e todas essas primeiras pesquisas, da maioria das eleições, ele estava entre os 3 primeiros. Então não tem cabimento. A pesquisa traz lá que foi feita pesquisa em Floriano e Iguatemi, aí espontâneo não aparece nem o Anivaldo nem o Bravin. É absurdo isso. Então, os números são altamente questionáveis, sem contar que você vê aí ex-deputado que vem de 2 derrotas estando melhor colocado que gente com mandato. Isso não existe. Gente que está com os partidos que têm maior tempo de televisão. Então, essa pesquisa, e eu não levo, quem me conhece sabe, eu não levo pesquisa muito a sério, porque senão o Requião e o Beto Richa eram senadores uma hora dessa. A pesquisa pode mudar no dia da eleição, dependendo do pé que o eleitor levanta. Então, muito menos essa, a 545 dias da eleição. Vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre a pesquisa, esse levantamento feito pela IRG. Paulo Caetano, eu tenho uma visão diferente do Rigon. Essa pesquisa, apesar de ter 544 dias, 545 dias do pleito, mostra que há uma tendência de aparecimento de novas lideranças. Você vê, o do Carmo ainda não se declarou, não apareceu na televisão falando que era candidato, nem o delegado Jacobós, nem o Flávio Mantovani. Então, existe uma coisa ali que você tem que analisar bem. O que está acontecendo? Números do Silvio Barros são decepcionantes. Ele foi ex-prefeito de Maringá, poderia estar numa posição muito melhor. Então, ali parece que o Silvio Barros ali pode ser o adversário a ser batido tranquilamente no segundo turno. Ou ele ganharia no primeiro turno e iria provavelmente amargar mais uma derrota. E a população hoje, aí em Maringá, que eu venho conversando com várias pessoas e vejo, é justamente o surgimento de novas lideranças que estão empolgando. Então, qualquer pessoa, o Adriano José, o do Carmo, o delegado Jacobós, o Evandro Araújo, eles podem estar mesmo no páreo. Imagina só, o Evandro Araújo é do PSD do governador Ratinho. Se o governador Ratinho der a mão para o Evandro, será que ele não deslancha? Ele deslancha. Então, talvez o que mostra essa eleição, que se o Silvio Barros, o Ricardo Barros, querer tentar mesmo colocar o irmão como candidato, vai ter que fazer uma frente muito ampla e aí sim vai fazer aquela negociação de secretarias que o Rigon falou. Mas, olha, eu acredito que se o Silvio não vencer no primeiro, não leva no segundo, viu, Rigon?